As emoções são como o mar, calmas ao amanhecer, furiosas ao entardecer. A maioria de nós vive tentando domar as ondas, mas esquece que o verdadeiro poder não está em acalmar o mar, está em aprender a navegar por ele. O estoicismo, essa filosofia antiga, nascida há mais de 2000 anos, nos convida a algo simples e revolucionário: controlar o que depende de nós e aceitar o que não depende. Mas o que isso realmente significa quando estamos diante da raiva, da ansiedade, da tristeza ou do medo? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vivemos em uma era de estímulos constantes. Notícias, notificações, comparações. Todos os dias somos levados ao limite do que conseguimos suportar emocionalmente. A sociedade moderna transformou a pressa em virtude e a superficialidade em regra. E, no meio disso, o estoicismo ressurge como um farol de lucidez. Uma filosofia que te ensina a ser sólido em meio ao caos. Porque o problema não é o mundo ser agitado, é você não saber permanecer inteiro dentro dele. Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. E quantas vezes fazemos exatamente isso? Sofremos antecipadamente, criamos tempestades mentais, revivemos ofensas antigas, reagimos não ao que acontece, mas àquilo que imaginamos sobre o que acontece. A mente cria o drama e o coração paga o preço. O estoico, porém, entende que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço mora a liberdade. Pense nas últimas vezes em que você perdeu o controle. Aquela discussão que terminou pior do que deveria. Aquela mensagem que você respondeu com raiva. Aquela ansiedade antes de algo que nem chegou a acontecer. Agora imagine se, nesses momentos, você tivesse respirado. Apenas respirado. Talvez tudo tivesse sido diferente. Porque o controle emocional não é uma força bruta, é uma arte delicada. É a habilidade de pausar o tempo por dentro. Epicteto dizia: não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Isso é uma revolução silenciosa. Porque se o que te fere é a interpretação, e não o fato, então você tem o poder de mudar o significado. O mundo pode te provocar, mas só você decide o que isso vai significar dentro de si. Imagine que alguém te critica injustamente. Você pode reagir com raiva, tentando se defender, ou pode simplesmente observar e pensar: essa é a opinião dele. Um estoico não é passivo, mas é seletivo com o que o afeta. Ele escolhe onde colocar energia. Ele não desperdiça sua paz tentando provar um ponto a quem ainda não está pronto para ouvir. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia em seu diário: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, enganadoras, mas não deixarei que isso me roube a serenidade. Ele sabia que o comportamento dos outros está fora do nosso controle. E entender isso é libertador. Porque se você não pode controlar o outro, o único caminho é dominar a si mesmo. Essa é a fronteira estoica. O que depende de mim, meus pensamentos, minhas ações, minhas reações, e o que não depende, o passado, o futuro, as opiniões, as circunstâncias. Tudo o que te tira do eixo vem de tentar controlar o incontrolável. E toda serenidade começa quando você aceita que o mundo é como é, e não como você gostaria que fosse. Sêneca chamava a raiva de breve loucura, e ele tinha razão. A raiva é um fogo que cega, um veneno que primeiro destrói quem o carrega. Quando alguém te ofende, o impulso é reagir. Mas o estoico observa o impulso sem obedecê-lo. Ele reconhece a chama, mas não joga lenha. Ele responde com clareza, não com calor. Controlar a raiva é lembrar-se de que nem tudo precisa de uma reação imediata. O silêncio muitas vezes é mais poderoso que qualquer resposta. Às vezes, o simples ato de se calar é o maior gesto de autocontrole que existe. Porque o sábio não precisa provar que tem razão. Ele vive de modo que ela se torne evidente. Mas o inimigo mais perigoso do estoico moderno não é a raiva,
É a ansiedade. A ansiedade é o medo do futuro, o desejo de controlar o que ainda não existe. É viver em um tempo imaginário e sofrer por fantasmas. Epicteto nos lembra: o que está por vir não é temível, pois ainda não aconteceu. O estoico vive no presente. Ele entende que o futuro é apenas uma projeção da mente. Quando a ansiedade aparecer, pare e pergunte-se: o que exatamente está acontecendo agora? A maioria das vezes, nada. Só a mente criando histórias. E quando percebemos isso, o peso cai. Porque no agora, quase sempre estamos bem. Sêneca dizia: a vida é longa o suficiente se soubermos usá-la. Mas o ansioso vive como se cada dia fosse uma corrida. Ele nunca está onde os pés estão. Sempre preso entre o ontem e o amanhã. O estoico, ao contrário, desacelera. Ele vive devagar, mas vive profundamente. Ele entende que a verdadeira liberdade está em estar presente. A tristeza também ensina. Ela nos mostra o quanto resistimos à impermanência. Tudo muda. Tudo parte. Tudo se transforma. O estoico não busca fugir da tristeza, mas compreendê-la. Ele sabe que a dor é parte do crescimento. Sêneca dizia: a adversidade desperta forças que em tempos tranquilos teriam ficado adormecidas. Quando algo dói, algo em você está sendo moldado. O estoicismo não te pede para suprimir sentimentos, mas para não ser escravo deles. Você pode chorar, mas não precisa se desesperar. Você pode sentir falta, mas não precisa viver no passado. A dor pode visitar, mas não precisa morar em você. E há um inimigo sutil, silencioso, mas devastador: o ego. O ego é a raiz de muitas emoções descontroladas. É o ego que quer ter sempre razão. É o ego que se ofende com qualquer crítica. É o ego que precisa ser admirado, reconhecido, validado. O estoico entende que o ego é uma prisão dourada, bonita por fora, sufocante por dentro. Epicteto dizia: se alguém te ofende, é porque você deu importância demais à opinião dele. Essa frase corta fundo. O ego quer aplausos, o sábio quer paz. O ego quer vencer, o sábio quer compreender. O ego quer controlar, o sábio quer aceitar. E quanto mais você alimenta o ego, mais vulnerável se torna emocionalmente. Porque tudo que depende de aprovação externa é frágil. O verdadeiro poder vem da autossuficiência emocional, do saber que você é completo mesmo quando o mundo não te entende, do saber que sua paz não está à venda. Quando você entende isso, ninguém mais pode te manipular com elogios ou ofensas. Você se torna inabalável. O estoicismo é uma filosofia de ação, não de passividade. Ser estoico não é aceitar tudo calado. É agir com propósito mesmo sob pressão. É reagir com consciência, não com instinto. É responder à injustiça com razão, e não com vingança. É continuar fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Marco Aurélio dizia: o homem nobre se mantém igual tanto na prosperidade quanto na desgraça. Isso é domínio emocional. Ser o mesmo nas vitórias e nas derrotas. Não se exaltar demais quando tudo vai bem, nem se destruir quando tudo desaba. Essa estabilidade é o que diferencia o sábio do comum. Mas o controle emocional não se conquista em um dia. Ele se constrói em silêncio, nas pequenas escolhas diárias. Cada vez que você respira antes de reagir, que perdoa em vez de odiar, que observa em vez de julgar, está treinando sua mente. Cada pequena vitória sobre o impulso é uma vitória sobre o caos interno. Sêneca dizia: ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não teve ocasião de se conhecer. E é verdade. É nas dificuldades que descobrimos quem realmente somos. É nas emoções intensas que aprendemos a dominar o próprio fogo. A filosofia estoica propõe práticas simples, mas profundas. O diário estoico. Ao final do dia, escreva o que aconteceu e como reagiu. Sem culpa, sem julgamento, apenas observação. Esse hábito transforma a emoção em sabedoria. A premeditação dos males.
Antes de dormir, imagine o que pode dar errado amanhã. Não para sofrer antes da hora, mas para se fortalecer. Assim, quando o imprevisto vier, você já o reconhecerá como velho conhecido. O momento presente. Pratique o aqui e agora. Observe o corpo, a respiração, o som, o ambiente. Tudo o que existe está aqui. O resto é mente e a distância interna. Quando sentir algo intenso, imagine que você é um sábio observando de fora. O que ele veria? O que ele aconselharia? Esses treinos constroem serenidade, e serenidade é poder. O verdadeiro controle não é rigidez, é flexibilidade. Marco Aurélio escrevia: seja firme como a rocha que as ondas não quebram, mas apenas espirram ao redor. A serenidade nasce da consciência, não da frieza. Ser estoico é ser livre. Livre da tirania das reações. Livre da escravidão das emoções. Livre do humor dos outros. Livre das circunstâncias. É agir conforme a razão, e não conforme o impulso. É fazer do caos um campo de treino, e não um campo de guerra. Da próxima vez que algo te tirar do eixo, lembre-se. Você não precisa reagir imediatamente. Você pode respirar. Você pode observar. Você pode escolher. O mundo pode ser caos, mas dentro de você pode haver calma. Epicteto dizia: ninguém é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. E esse é o coração do estoicismo. O controle das emoções não é o fim da jornada. É o começo da liberdade. É o primeiro passo para viver com leveza, mesmo em meio à dor. Então, da próxima vez que a raiva vier, olhe para ela e diga: você não manda mais em mim. Quando o medo te visitar, diga: eu o vejo, mas não o sigo. E quando a tristeza te tocar, diga: você é parte de mim, mas não é tudo o que sou. Esse é o verdadeiro domínio. Se essa mensagem te tocou, respire fundo. Lembre-se, você não é o que sente. Você é quem observa, compreende e transforma o que sente. E esse é o poder que ninguém pode tirar de você. Agora, se você quer continuar essa jornada de autodomínio e sabedoria, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana eu trago reflexões profundas e práticas sobre como aplicar o estoicismo na vida real, para que você aprenda a permanecer firme, mesmo quando tudo balança. Deixe aqui nos comentários a frase: hoje eu escolho a calma. Assim você registra o compromisso de ser o capitão do seu próprio mar. E lembre-se, você não pode controlar o vento, mas pode aprender a ajustar as velas.